Bom dia, meus queridos assinantes aí do site geografiaonline.com.br. E hoje nós vamos começar o capítulo número 10, do meio natural ao meio técnico científico informacional. Um dos capítulos mais esperados aí e mais pedidos do site. Inclusive tem um link aqui só sobre esse conceito na sua barra esquerda aí. Se você for lá ver, você vai ver aí as aulas que eu já fiz sobre esse conceito do meio técnico científico informacional. Mas aqui nós vamos trabalhar diretamente o capítulo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, primeiro nós temos que retomar aquela ideia fundamental que o Milton Santos estabelece a respeito de qual é o objeto de estudo da geografia. Então, nós já sabemos que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, que é definido pelo próprio Milton Santos como um conjunto indissociável, ou seja, inseparável, de sistemas de objetos e sistemas de ações, entendendo os objetos como as ferramentas, as mercadorias e os frutos da intervenção do homem na natureza. Então, o martelo é um objeto técnico? Sim, é um objeto técnico. Um trator é um objeto técnico? Sim, é um objeto técnico. Um celular é um objeto técnico? Sim, é um objeto técnico. Uma hidrelétrica é um objeto técnico? Sim, é um objeto técnico. Um celular, um objeto técnico. Uma caneta, um computador, um notebook? Sim. Todos esses são considerados objetos técnicos porque eles são frutos da intervenção do homem sobre a natureza e aquele processo que nós conhecemos. Retirada de matéria-prima, transformação dessa matéria-prima. Essa matéria-prima gera insumos, plástico, ferro e todo um conjunto de materiais que vão servir de base para gerar esses objetos técnicos. Muitos objetos técnicos são de nosso uso direto e outros vão aumentar a produtividade desse próprio ciclo, como é o caso aí de uma hidrelétrica, certo? Então todos esses são objetos técnicos. E tem os sistemas de ações, lembrando que o espaço geográfico é um conjunto indissociável, inseparável de sistemas de objetos, que acabamos de falar, e sistemas de ações. O que são essas ações? São os comportamentos, as atitudes e a maneira que as pessoas vão se organizar para fazer essa intervenção no meio natural e também para se utilizar dos objetos técnicos. Então há um conjunto de comportamentos que são criados, desenvolvidos, disseminados e estabelecidos na sociedade. Então, por exemplo, sentar à mesa para se almoçar. Isso não é um comportamento natural. Isso faz parte de um sistema de ações que foi implementado na nossa sociedade para que o nosso convívio organizacional facilitasse o dinamismo, facilitasse a dinâmica da nossa produtividade. Então todos os hábitos que nós temos na sociedade foram implementados, desenvolvidos e consolidados visando sempre a nossa melhor capacidade organizacional, ou seja, para que nós nos organizemos com mais agilidade para que nós pudéssemos ser mais produtivos. Isso que o Milton Santos chama de intencionalidade, materialidade e espaço geográfico, que é o título da aula de hoje, para a gente começar a entender o meio técnico científico informacional. Então, para que você entenda que isso é uma fala dele, eu vou ler o trecho inicial do capítulo aqui. A história das chamadas relações entre a sociedade e a natureza é, em todos os lugares habitados, a da sua substituição de um meio natural dado a uma determinada sociedade por um meio cada vez mais artificializado, isso é, sucessivamente instrumentalizado por essa mesma sociedade.
O que quer dizer instrumentalizado? É transformado em instrumento, em objeto, em materialidade. Então o homem vive essa sucessão de ações para transformar o que é natural em artificial, a fim de que esse artificial aumente cada vez mais a sua produtividade e o seu conforto em sociedade, em vida coletiva. Em cada fração da superfície da Terra, o caminho que vai de uma situação a outra, ou seja, da situação de meio natural à situação de meio artificial, se dá de maneira particular. E a parte do natural e do artificial também varia, assim como mudam as modalidades do seu arranjo. Então, no primeiro momento, tanto a natureza é singular, como a própria técnica também é singular, porque a técnica é adaptada à natureza presente. Então, como há vários tipos de natureza em diversos tipos de localidades e região, as técnicas obviamente seguiam essa variedade de formas. Aí vem o clássico aqui para fechar. Podemos admitir que a história do meio geográfico pode ser grosseiramente dividida em 3 etapas: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Então são 3 aí. Alguns autores preferirão falar em meio pré-técnico, né? Mas aí não vem ao caso, eu vou pular para cá. Quanto ao meio técnico científico informacional, é o meio geográfico do período atual, onde os objetos mais proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciência e servem de uma técnica informacional, da qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade, com que servem as diversas modalidades e as diversas etapas da produção. Então, essa é a base aí desse primeiro capítulo. Entender que a nossa sociedade evoluiu do meio natural para o meio técnico e hoje vive o meio técnico científico informacional. E esse desenvolvimento se vê aonde? Na intencionalidade dos objetos e na materialidade da sociedade. Quando falo intencionalidade, é a especialização dos objetos. Um martelo para isso, um martelo para aquilo, um martelo de borracha, um martelo de ferro, um martelo de titânio, uma escavadeira para empurrar terra, uma escavadeira para cavar. Todos, ou a maioria dos nossos objetos produzidos na nossa sociedade tem uma especialização muito grande. Veja o número de alicates que se tem, o número de martelos, a quantidade de notebooks especializados para determinadas atividades, e aí vai. E a intencionalidade também acompanha. Quem vai usar um alicate específico já fez um curso, já tem um trabalho esmerado para usar aquela ferramenta. Então a intencionalidade e a materialidade, elas caminham juntos e é elas que produzem espaços geográficos cada vez mais complexos e cada vez mais eficientes. Ok? Ficamos por aqui no dia de hoje. Obrigado por assistir a aula e até o próximo vídeo.